Você já se perguntou como poderes destruídos, sacrificados ou passados pra frente em Power Rangers conseguem voltar em especiais como a Batalha Lendária? Um inscrito me pediu para fazer um vídeo teorizando exatamente sobre isso. E aproveitando o gancho, eu trouxe um detalhe interessante. Como é possível ver duas Casses diferentes como Ranger Rosa, uma de turbo e outra de no espaço, na tela ao mesmo tempo? E aqui já vale uma observação. Alguém pode pensar, mas a Ranger Rosa de Turbo poderia ter sido representada pela Cat, não pela Cassie. Só que a Cat já era a Ranger Rosa de Zell, então não importa qual das duas você escolher para representar a Turbo. Uma delas vai estar presente em dois corpos de qualquer jeito. E isso não é exclusivo da Cassie ou da Cat, vale para praticamente qualquer personagem que já foi mais de um Ranger ao longo da vida e que aparece em mais de uma versão na mesma cena. Como isso é possível? Vem comigo que a gente vai descobrir. Em 2014, Power Rangers Super Mega Force trouxe a Batalha Lendária, o maior crossover que Power Rangers já tinha feito até então. Dezenas de Rangers de temporadas diferentes lutando juntos na mesma cena. O problema é que muitos desses Rangers tecnicamente não deveriam ter poder nenhum. A franquia simplesmente não deu nenhuma explicação sobre como os Rangers que haviam perdido seus poderes, alguns com os olhos destruídos, outros que sacrificaram tudo no final da própria temporada, estavam ali morfados e lutando normalmente. E isso não acontece só na Batalha Lendária. Anos antes, no especial Eternamente Vermelho, o Tommy aparece usando o poder Zell, e a gente sabe que eles simplesmente foram descartados pelos poderes Turbo, sem nenhuma explicação de como ele recuperou isso. Os fãs ficaram sem resposta por quase uma década. A resposta só veio em 2022, em Dino Fury, e ela está ligada a um grupo que a franquia mencionava desde Mighty Morphin, mas nunca explicava de verdade: os Mestres da Rede de Morfagem. Dino Fury revelou que esses mestres são seres antigos que vivem dentro da própria rede de morfagem, a fonte de energia que alimenta todos os poderes Rangers que já existiram. E a revelação principal é essa: os Rangers do passado foram convocados para a Batalha Lendária pelos próprios mestres da rede de morfagem, que restauraram temporariamente os poderes de quem havia perdido. Ou seja, a rede de morfagem não esquece nenhum poder que já existiu. Mesmo quando um poder é destruído, sacrificado ou passado para outra pessoa dentro da história, ele deixa uma marca permanente registrada na rede, e os mestres conseguem reconectar qualquer Ranger a esse eco que a situação exige, como numa batalha que ameaça o universo inteiro. Isso explica os Rangers com os olhos destruídos lutando normalmente. A rede de morfagem guarda tudo isso e nada se perde de verdade. Agora, sobre a Cassie aparecer como duas Rangers rosa diferentes, turbo e no espaço ao mesmo tempo, isso não é uma duplicação de verdade. Na história original, isso nunca foi simultâneo. A Cassie foi Ranger Rosa de Turbo, recebeu um morfador novo do Andrews e se tornou Ranger Rosa espacial depois. Uma sequência, a mesma pessoa, dois poderes diferentes em momentos diferentes da vida dela. O que cria a confusão é o sistema de chaves Ranger, criado especificamente para Super Mega Force. Cada chave representa um poder específico. Existe uma chave separada para cada identidade Ranger de cada temporada, mesmo quando é a mesma pessoa em temporadas diferentes. Isso significa que existe uma chave Cassie Turbo e uma chave Cassie Espacial, entre aspas, da Ranger Turbo e Rosa, guardadas separadamente como artefatos na rede de morfagem. Quando você vê as duas versões dela lado a lado numa batalha, você não está vendo duas Cassies existindo ao mesmo tempo. Está vendo dois momentos diferentes da história dela sendo homenageados na mesma cena, como um álbum de fotos sendo exibido de uma vez. Mas eu preciso ser honesto com vocês, nem tudo foi resolvido oficialmente. A explicação dos mestres da rede de morfagem resolve porque poderes perdidos conseguem voltar em momentos especiais, mas não explica por que na história original certos Rangers simplesmente trocaram de poder sem motivo claro.
O exemplo mais famoso é a própria transição de Zell para Turbo. Não existe nenhuma explicação oficial dentro da série sobre por que o Zordon decidiu substituir os poderes Zell pelos morfadores Turbo. E aqui eu quero deixar a minha teoria, sem fingir que é fato confirmado. A Divatox era um tipo de ameaça diferente do Império das Máquinas, e é possível que os poderes Turbo tenham se mostrado mais eficientes contra esse inimigo especificamente. O problema é que, mesmo com poderes novos, os Rangers apanharam feio e precisaram de poderes ainda mais fortes pouco tempo depois. E tem um detalhe que pouca gente nota. A série sempre disse que o Cristal Zell fica mais forte com o passar do tempo, mas nunca disse quanto tempo isso levava, nem o quão forte ele chegaria a ficar. Então é possível que o Zordon simplesmente não tivesse certeza se o Cristal Zell teria tempo de crescer o suficiente antes de Divatox causar um dano irreversível à Terra. Trocar por um poder mais imediato, mesmo que aparentemente menor, pode ter sido a aposta mais segura na hora. É teoria minha, mas explica por que essa troca aconteceu tão rápido e sem nenhuma cerimônia dentro da série. Então, essa é a resposta real, não teoria. A rede de morfagem guarda o eco de todo o poder Ranger que já existiu, e os mestres da rede conseguem reconectar qualquer Ranger a esse eco quando a situação exige. E quando você vê a mesma pessoa com poderes diferentes lado a lado, isso são momentos diferentes na história dela sendo celebrados juntos, não uma duplicação real. Isso também acontece por conta dos sistemas das chaves de Super Mega Force. Para quem me pediu esse vídeo, espero ter respondido completamente. E se você tem outra dúvida do lore que parece ser solução, me manda nos comentários. Às vezes a resposta existe, só está escondida numa temporada que ninguém esperava. Se inscreve no canal se ainda não fez isso e até o próximo vídeo.